Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá, então, iniciar o nosso conteúdo de vetores, que é a aula 7A. Então, vou fazer isso quartejadinho, como a gente já tinha feito, tá? Vejam lá que agora a gente mudou o nosso foco de aula, então mudamos lá para o livro branco, que é o de Geometria Analítica do Paulo Interli. E estamos lá na página 1, no primeiro capítulo, tudo bem? Então, acompanhem lá comigo. As listas de exercício também vão sair desse livro. Para a gente falar de vetores, nós temos que falar primeiro das grandezas, que os vetores medem grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são definidas apenas por um número real, ou seja, elas definem comprimento, área, volume, massa, temperatura, densidade. As grandezas vetoriais, nós já vamos utilizá-las para medir outro tipo de grandeza, ou seja, para serem caracterizadas, nós vamos precisar conhecer o seu módulo ou então seu comprimento. Então, durante as aulas eu vou falar sobre isso, módulo ou comprimento, sua direção e também o seu sentido. Então, as grandezas vetoriais vão medir força, velocidade e aceleração. Quando a gente fala de direção ou sentido dos vetores, nós vamos estar vendo que neste exemplo aqui, ó, eu tenho a reta R1, a reta R2 e a reta R3. A reta 1 define um sentido, uma direção, define uma direção. A R2 define outra direção, que é diferente de R1. E nós podemos ver também que R3 e R1 estão na mesma direção, ou seja, elas são paralelas. E uma observação aí é que retas paralelas têm a mesma direção. Então, a gente vai levar isso no nosso decorrer aí, tá? O que vem a ser uma direção? Vejam aqui que eu tenho uma reta definida pelos pontos A, B, e tenho flechinhas indo de A para B e flecha indo de B para A. Então, direção é quando eu tenho esse sentido mesmo, direcionamento, de A para B. Sentido é de A para B ou de B para A, certo? Uma observação sobre o sentido, nós estaremos falando assim de sentidos iguais ou sentidos contrários, mas eles sempre estarão na mesma direção, ou seja, o paralelismo dessas retas. Por exemplo, consideremos um avião com velocidade constante de 400 km por hora, deslocando-se para o nordeste sob um ângulo de 40 graus. Então, desenhei aqui como se fosse uma bússola, nosso avião está indo para o nordeste num ângulo de 40 graus. Se eu prolongar um pouco esse ângulo prolongar um pouco essa reta e esse avião for lá para sudoeste, o que acontece? Eu vou aumentar esse ângulo, ou seja, vai ser os 180 graus mais o 40, que dá 220, certo? E nesse desenho aqui, a gente está vendo que para cada 1 centímetro, estamos contando aí 100 km por hora, certo? Então, aqui a gente vê que as duas rotas estão na mesma direção, porém em sentidos diferentes. Esta reta está indo para sentido nordeste e esta reta para sentido sudeste. Continuando. O que vem a ser vetor? Definimos vetor como sendo um segmento orientado, ou seja, um sentido do percurso. 2 ou mais segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido são representantes de um vetor, certo? Então, a gente vai dizer assim, que se eu tenho segmentos orientados de mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, então, eles são representantes do meu vetor V. E esse vetor V, eu posso representar assim, um V com uma flechinha em cima. Assim, o vetor AB vai do ponto A até o ponto B com uma flechinha em cima.
Ou então, eu calculo o comprimento desse vetor como sendo B menos A, ponto final menos ponto inicial. O módulo, a direção e o sentido de um vetor são os mesmos dos seus representantes, como vimos aqui. Todos esses vetores são representantes do único vetor V. E a gente chama de módulo do vetor como sendo o V entre duas barras ou o V entre uma barra. Módulo nesse mesmo sentido de comprimento, tá? Vamos então aos casos particulares dos nossos vetores. Letra A. Eu tenho aqui 3 vetores, U, V e W. Então, eu posso notar que os dois vetores U e V são paralelos. Lembrando lá da notação matemática, U é paralelo a V. Se os seus representantes tiverem a mesma direção, ou seja, eles são paralelos, então eles têm a mesma direção, certo? Agora, sentido é outra teoria, tá? Ó, U, V e W estão na mesma direção, porque os 3 são paralelos. Porém, U e V têm o mesmo sentido. E U e V tem sentido contrário de W, ou seja, U e V estão indo para cá e o W está indo para lá. Então, é sentido contrário. Tudo bem? Segundo caso particular, igualdade de vetores. 2 vetores vão ser iguais, ou seja, notação U igual a V, se tiverem iguais o módulo, a direção e o sentido. Então, a aula inteira, o curso inteiro, a gente vai falar isso sobre o módulo, a direção e o sentido dos vetores. Terceiro caso particular. Qualquer ponto do espaço é representante do vetor nulo, ou seja, 0 com a flechinha em cima, ou então A. O que isso quer dizer? Quer dizer que a origem do vetor coincide com a extremidade. Ou seja, o vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Continuando lá, nosso quarto caso particular. Nós temos lá 2 vetores aqui, que eu tenho o V nesse sentido e o menos V no sentido contrário, certo? Então, eles estão na mesma direção porque eles são paralelos e com sentidos opostos, certo? Então, a cada vetor não nulo V corresponde o seu vetor oposto, que é o menos V, de mesmo módulo e mesma direção, porém de sentido contrário. Ou seja, eu chamei o vetor V de AB, então quer dizer que BA é o oposto desse vetor AB. Ou seja, como é que eu posso escrever esse BA aí? Esse vetor BA pode ser escrito como sendo, quem que é o oposto de BA? É menos AB. E, consequentemente, é o menos V. Certo? Letra D. O quinto caso particular. Um vetor U é unitário se o módulo de U é igual a 1, ou seja, se o seu comprimento é igual a 1. A cada vetor V, como sendo V diferente de 0, é possível associar 2 vetores unitários de mesma direção, ou seja, o U e o menos U. Então, esse exemplo aqui nos diz isso, que se o meu V tem 3 centímetros de comprimento, ou 3 unidades de comprimento, o vetor unitário do V é esse U aqui, de uma unidade de comprimento. E o oposto dele é o menos U. Então, estão aqui. Isso quer dizer que eu tenho o V com comprimento 3 e o comprimento do U é igual ao comprimento do menos U, ou seja, módulo de U é igual a módulo de menos U, que é igual a 1, certo? Uma teoria importante aí, se U tem o mesmo sentido de V,
Se U tem o mesmo sentido de V, então ele vai ser chamado de versor do vetor V. Deixa essa teoria aí que a gente vai ocupar bastante ainda, tá? Letra F e sexto caso particular. Eu tenho aqui dois exemplos de perpendicularidade, ou seja, ortogonalidade entre dois vetores. Nesse primeiro caso, nós vemos U e V ortogonais e eles não se interceptam. E aqui, U e V também são ortogonais, também formam um ângulo de 90 graus, mas eles saem do mesmo ponto A, certo? Então, aqui eu tenho U ortogonal a V. Na letra G, dos casos particulares, eu tenho o seguinte, eu tenho dois vetores no mesmo plano π. Então, dois ou mais vetores são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano, se existir algum plano entre esses vetores que estão representados. Uma observação bem importante que quaisquer dois vetores são sempre coplanares, porque se eu intercepto um plano entre esses dois, eu tenho aí a coplanaridade entre esses vetores. Daí, eu tenho aí o caso de três vetores, que eles podem ser coplanares ou eles podem não ser coplanares. Então, aqui eu tenho um plano π contendo esses três vetores U, V e W. E aqui nesse segundo exemplo, eu tenho um plano π1 e um plano π2. Um exemplo disso aqui é a parede. Então, eu tenho dois vetores no chão e um vetor na parede, certo? U e V estão no chão e W está na parede, certo? E eu tenho um exemplo aí e eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Esse exemplo me diz o seguinte: no paralelepípedo retângulo, analise a veracidade das informações. Então, é um verdadeiro ou falso deste caso aqui, com esses pontos deste paralelepípedo aqui. Então, nós temos aí todas as situações, tá? DH é igual a BF, AB é igual a menos HG, AB é ortogonal a CG, AF é ortogonal a BC, módulo de AC é igual a módulo de HF, AG, o módulo de AG é igual ao módulo de DF, BG é paralelo a ED, AB, BC e CG são coplanares, AB, FG e EG são coplanares, EG, CB e HF são coplanares, AC, DB, FG são coplanares, AB, BG e CF são coplanares, AB, DC e CF são coplanares, AE é ortogonal ao plano ABC, AB é ortogonal ao plano BCG e DC é paralelo ao plano HEF. Então, façam esses exemplos aí e as respostas eu passo na sequência. Obrigada, gente. Um beijo.